Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui com o desenvolvimento da nossa aplicação e hoje eu quero mostrar para vocês as últimas atualizações que eu fiz em relação à assinatura do app, tá? Vou mostrar aqui o passo a passo como geralmente é feito e como eu apliquei essa mudança aqui no meu projeto, tá? Primeira parte que eu fiz aqui foi a geração, né, dessa chave. Tem duas formas de fazer isso. A primeira é através da linha de comando, nesse caso, utilizando essa ferramenta Keytool. É importante mencionar que há alguns ambientes, eles não possuem o Java, né, informado nas variáveis de ambiente. E é importante fazer isso. Nesse caso, eu estou usando o Linux, né? Se você estivesse usando o Windows, você teria que utilizar aquela ferramenta de alteração da variável de ambiente. Nesse caso, o mais importante é mencionar, ou pelo menos informar, onde está o Java Home. No meu caso, ele está dentro da pasta do Android Studio. E no caso de vocês também pode ser o mesmo caso, tá? Se você não instalou por fora o Java e não configurou por fora, você pode indicar o Android Studio, né, a pasta do Android Studio, como sendo a sua Java Home. Por quê? Quando eu escrevo Java, ele vai lá naquele lugar, né, na pasta do Android Studio e vai encontrar o Java naquele ponto lá. Se eu não tiver o Java, eu não consigo encontrar o Keystore. Where? Keystore. Nesse caso é o it. Where é no Windows. É o Keystore. Eu acho que ele tá. Where it Java. Aqui. Se eu pegar aqui, por exemplo, esse lugar, né? Copy. Aqui no bin. Vocês vão ver que tá aqui, ó. Aqui tu, tá? Eu falei que store, né? É Keytool. É o it Keytool. Ó. Então é basicamente isso que vocês precisam para configurar essa ferramenta, tá? E informar onde está o Java de vocês, né? No caso, a pasta bin do onde está o Java e consequentemente está o Keytool, tá? Nesse ponto aqui, a gente pode gerar essa chave através da linha de comando. Eu posso usar esse comando e fazer isso aqui. Ou eu posso utilizar a ferramenta do Android Studio. E qual que é a ideia aqui? Ó? Se eu vier aqui e fizer esse comando, ele vai gerar a chave dentro da pasta do meu usuário. Mesma coisa por causa do Windows aqui. Ó. Porém, o que eu fiz foi colocar direto dentro da pasta do meu projeto. Nesse caso, essa Keytool que eu criei, ela está dentro dessa pasta aqui do app, tá? Upload Key Store. Eu posso fazer isso dessa forma aqui, né? Eu posso vir aqui utilizando esse atalho ou esse comando. Deixa eu pegar aqui o meu terminal. Colo aqui. E bem aqui eu altero o caminho, né? Da minha saída. Eu posso simplesmente copiar, né? O path ou a reference aqui e vir path to. Aí eu posso copiar esse absolute path. Posso fazer dessa forma aqui, inclusive, né? Copiar o caminho absoluto, que ele pega desde o início até o final. Então eu posso fazer isso assim, né? Considerando que eu estou lá na minha área do usuário, né? Eu estou aqui na raiz do meu usuário, eu posso fazer o caminho absoluto, né? Faço isso aqui nesse caso. Barra. E aqui, ó, eu vou até deletar daqui essa aqui store. Eu estava fazendo o teste. E aqui eu já coloco direto. Ele vai pedir a senha. Nesse caso, a senha eu posso gerar, né? Eu geralmente uso um gerador de senha. Password Generator. Essa senha aqui pode ser qualquer senha, tá? Eu geralmente utilizo um padrão de senha. Então, nesse caso, essa senha aqui ela não vai ter número, ela vai ser toda minúscula. Deixa eu aumentar aqui para a tela. Eu vou gerar 4 palavras
teoricamente, né? Porque elas vão ser separadas. Então eu vou fazer dessa forma aqui. Ó, essa foi a senha que eu gerei. E eu vou colocar aqui nesse Key Store Password, tá? Colo de novo. Ele está pedindo um nome, você pode configurar, né? Nesse caso ele está pedindo a organização. Vou colocar aqui cidade, estado e o país. Pronto, aí ele pede para confirmar, eu escrevo yes. E ele gera para mim a minha chave, né, com validade de 10.000 dias. E ele mostra o caminho onde ela tá. Se eu for lá no meu Android Studio, ele já colocou dentro. Por que que eu coloco lá? Por causa do próximo passo aqui, ele vai pedir para eu configurar. Ele até fala aqui a questão do Key Tool, ó, tá vendo? Ele já diz aqui o que aconteceria, né, para você configurar a Key Tool. Beleza. Considerando que esse arquivo ele não deve ser enviado, né, pro Git, pro GitHub, nem pro seu gerenciador de versão, ele diz aqui, ó, não faça o check desse arquivo numa versão de controle público, né? Porque ele é uma chave de acesso, teoricamente. Então, ele, com quem tivesse essa chave, poderia, por exemplo, publicar o app no seu lugar. Obviamente que teria que ter acesso à sua loja, enfim. Mas é uma boa convenção de não enviar isso para esses valores, ou nesse caso, para esses gerenciadores de versão público, tá? Como GitHub, GitLab, Bitbucket, enfim. O próximo passo é você criar esse arquivo chamado Key Properties. Ele fica dentro da pasta Android. E aí tem esse detalhe, né? Que enquanto o arquivo Upload Key Store fica dentro do app, a pasta Key Properties fica dentro de Android. Fica bem próximo aqui da pasta local.property, né? Então já fica meio que essa referência para você lembrar. Local Property, Key Properties. Esses valores, eles são utilizados, ou nesse caso esses arquivos, pelo framework, né? Pelas ferramentas de automatização do Flutter, para identificar ou para referenciar esses pontos, né? Esses lugares onde estão essas informações. Nesse caso aqui, ó, eu já tinha feito um arquivo, né? Então eu posso deletar ele ou eu posso atualizar, mas basicamente vai ser isso aqui, ó. Eu tenho que atualizar com a senha que eu configurei. Nesse caso seria essa senha aqui. Ok. O alias vai ser upload e o store vai ser o lugar onde está, né? Nesse caso, o nome do arquivo eu não preciso identificar o lugar dele. Eu só preciso dizer onde ou qual é o nome dele, né? Upload key store. Beleza? Porque quem vai identificar onde ele está é outro script. Então, nesse caso, eu só estou dizendo qual que é o nome dele. Onde ele vai estar é outro lugar que vai identificar ele. E justamente é nesse arquivo aqui, ó. Dentro da pasta app, você tem o arquivo build.gradle. E dentro dele você vai ter que declarar, né, algumas variáveis. Nesse caso aqui, ó, você tem esse Key Store Properties, essa Key Store Properties File, e você faz uma verificação, né? Se esse arquivo existir, você vai carregar ele nessa variável, beleza? E depois identifica onde está esse bloco Android. Esse bloco Android é esse bloco aqui, ó, é onde estão algumas informações. Aí você vai copiar e colar esses valores aqui. Nesse caso, eu já fiz isso e tá bem aqui, ó. Beleza? Uma vez que você fizer isso, teoricamente você vai estar dizendo para o build.gradle onde estão onde está o seu arquivo, né? Ou o arquivo que você precisa. Esse root project significa que é referente à pasta Android. Se você precisasse colocar o key properties aqui dentro do app, você teria que atualizar esse root project para apenas project.
mas por convenção também aqui da documentação do Dart, do Flutter, ele fica no root project, tá? O próximo passo seria identificar esse build types, que está também aqui dentro desse arquivo, e atualizar o processo de assinatura. Então, você antes estava assim, e agora você vai ter esse padrão aqui, né? Porque você vai estar dizendo aqui qual que é a assinatura, né? Digamos assim, e qual é o build que você vai estar utilizando essa assinatura. Nesse caso aqui ele está dizendo, adicione sua própria configuração de assinatura e de build de release, assinando a chave de debug, né? Nesse caso, ele está dizendo aqui que no momento ele está utilizando a chave de debug. Quando você fizer essa configuração do release, se você não tiver essa chave, né, de assinatura, você vai ter um erro, uma falha na hora de buildar, beleza? Então essa é a forma que o Flutter encontrou de você conseguir assinar ou configurar o seu release no momento que você estiver testando, né? Então ele utiliza esse signing debug aqui. Porém, quando você atualizar para esse padrão aqui, você vai estar utilizando já a sua chave já definida anteriormente, ok? Você pode ter release, debug, profile, e aí pode ter uma chave para cada um, mas enfim, esse aqui é o padrão que a gente tem hoje e fica pronto, funciona da mesma forma. Após esse processo, você pode fazer o Flutter Clean, Flutter PubGet e testar, né, se a assinatura está funcionando. Se der algum erro, é porque algum desses passos anteriores não foi configurado corretamente, tá? O próximo passo seria essa configuração aqui do Shrink Your Code with R8. Ele tem essa opção aqui. E aí tem essa parte em que você vai utilizar o shrinking. Se eu não me engano, isso já está configurado automaticamente. Aqui, ó, ele está configurado por padrão. E aí, quando você fizer o comando flutter build app bundle, você já vai ter essa configuração ativa, né? Você vai ter também essa opção de configurar o multidex. Eu não lembro se isso está configurado por padrão também. O processo mais simples é quando ele pedir, né? Caso você tenha a necessidade, né, de fazer esse multidex, ele vai avisar no momento em que você for buildar, né? Ele vai dizer aqui que o app precisa desse multidex, aí ele indica o lugar onde você tem que atualizar, né, a parte do multidex. Então fica bem simples de identificar quando ele necessitar disso, né? Tanto que ele fala aqui, ó, o multidex, o suporte de multidex já está incluído nativamente a partir da SDK 21 ou superior. No entanto, né, a gente não recomenda que você faça essa configuração apenas para resolver esse multidex. Porém, a versão 21 e superior já é meio que padrão, né? Por padrão já está lá. Então, quando você cria, né, se eu não me engano, ele está na versão 19, né, por padrão. Quando você cria um projeto em Flutter, ele está por padrão 19. E aí, dependendo de algumas dependências, você tem que atualizar para a versão 21. É o caso, por exemplo, de algumas dependências, sei lá, de mapa ou então de notificação. Se eu não me engano, a gente precisa da versão 21 para configurar a dependência. Agora eu não estou lembrado qual, mas tem uma dependência que precisa da versão 21. Eu acho que é a do Cloud Functions. Uma dessas dependências aqui precisa da 21. E aí por isso a gente teve que atualizar. Não lembro qual foi agora. E agora ele dá a opção aqui de fazer a revisão do manifest, né, que é o arquivo do Android. Por enquanto a gente está fazendo para Android. Depois a gente vai ver para o iOS como funciona. Uma dessas configurações é o Android Label, que acredito que a gente já atualizou. E esse Permissions aqui, que é por caso do app a acessar a internet. Então bem aqui a gente tem esse arquivo Android Manifest, fica dentro de app, src main. E aí você adiciona essa flag aqui dizendo que, olha, quando esse app for compilado, for instalado, ele vai precisar ter acesso à permissão da internet.
Aqui tem também outras configurações que a maioria já está configurada por padrão no Flutter, e caso haja necessidade, a gente vai lá e atualiza. Nesse caso, é o arquivo default config block, que está aqui no build Gradle. Na verdade, não nesse, no build Gradle a nível de app. Tá aqui. Ó, specific, né? No caso, já tem isso. A gente já tem o nosso app aqui configurado. E aí, caso haja necessidade, você atualiza esses valores aqui também, né? Versão mínima, versão de target. Enfim, isso pode ser configurado de forma manual. Uma curiosidade é que eu estava até vendo isso mais cedo, que o Flutter Groovy, eu estava pesquisando, e o Flutter ele internamente já tem algumas referências desses valores por padrão. Esses valores que você vê aqui, ó, Flutter.targetVersion, Flutter Version Code, eles ficam guardados em algum lugar aqui dentro do Flutter Tools, né? E ó, é essa aqui, ó, Flutter Compiled Version, Minimum SDK Version. Então, quando você chama nessa versão, essas informações, você está chamando em algum lugar esses valores aqui. Então, tem várias coisas que estão já configuradas por padrão para a gente, né? Então, aí uma curiosidade que você pode ver depois nos arquivos, né, do Flutter Tools, que faz essas configurações para a gente automaticamente, né? Eu não cheguei a mostrar dessa forma aqui, mas se eu quisesse, né, gerar um App Bundle aqui pelo Android Studio, eu teria que abrir a pasta do Android no Android Studio, né? Então eu teria que vir aqui, eu teria que... vou colocar aqui abrir, né? Eu poderia abrir essa pasta aqui, né? Vou abrir numa nova janela. Ó, mesma coisa que eu fiz aqui. Eu não cheguei a comentar, mas eu utilizei esse recurso aqui, né, do AGP para atualizar os meus builds, né? Ele estava com algumas incompatibilidades. Eu cheguei a atualizar, já está atualizado na Develop, na Branch Develop. Mas se eu quisesse atualizar de novo, eu poderia usar esse AGP Update Upgrade Assistant, que ele faz as configurações para mim. Ele está dizendo, olha, você pode atualizar da versão 7 para a versão 8.1. E o que ele vai fazer? Atualizar o Gradle, configurar o R8, configurar aqui essas dependências. E aí, se eu clicasse aqui em Run Selected Steps, ele ia rodar e atualizar o meu projeto de forma automatizada, né? Isso é bem útil para quando você tem que identificar algum tipo de incompatibilidade de build, ou então quando você tem dependências que estão com versões incompatíveis, né, de build mesmo. Uma vez que eu tenho isso pronto, eu posso, deixa eu só ver aqui, eu posso tentar executar meu app, né? Deixa eu ver se ele está aqui já. Então eu posso vir aqui no terminal, Flutter, clear, Flutter, run -release. Ou seja, eu quero assinar, né? Eu quero executar o Flutter no modo release. Teoricamente, quando eu fizer essa chamada, ele vai pegar aquela informação lá do build Gradle e vai assinar o meu app, né? Então tá aqui essa forma mais específica de trabalhar com essas assinaturas. O que aconteceria se tivesse desconfigurado alguma coisa? Vamos supor que, sei lá, esse assets, aquele asset lá do Key Properties, ele não seja... Vamos tirar esse X aqui da senha. Teoricamente, deveria dar erro, né? Porque ele vai pegar uma senha e ele não vai conseguir decriptografar aquele arquivo, talvez. Ó, então tá aqui, ó. Ele disse que ele não conseguiu, né? Houve uma falha. E aqui ele diz qual que é o problema. Ó. A senha está incorreta. Então, isso confirma de que a nossa configuração ela está correta, né? Agora, nesse momento. Esses arquivos, Key Properties e o Upload Key Store, eles
Essa key property, principalmente, né, ela deve ser guardada, é uma informação útil, muito importante, porque ela é a informação que vai decriptografar o seu arquivo. Então, esses dois arquivos, eles devem ser armazenados, né, em algum lugar que você tenha acesso. Ele só não pode ser enviado lá pro Git, né, pro GitHub. Então você pega isso aqui, guarda, ou então manda por e-mail para a equipe de desenvolvimento e diz, olha, esses aqui são os arquivos de assinatura do app. Então qualquer coisa nesse sentido vocês já sabem. Com isso a gente conclui essa etapa do projeto, beleza? E o próximo já é para trabalhar dentro da Play Store. A gente se encontra no próximo vídeo.